Graça e paz, irmãos. Bom dia. Glória a Deus. Deus seja louvado por esses hinos tão lindos que cantamos, por esse momento tão especial e por essas orações tão importantes que acabamos de fazer. Amém? Estão meio tristinhos? Estão meio borocochô. Estão sentindo? Estão notando? Então agora levante-se e dê um abraço bem apertado no irmão, na irmã, deseja a ele um culto abençoado, um domingo abençoado, deseja a ele e a ela, olha, que a presença de Deus esteja sobre a tua vida, amém? Isso, irmão, saia do seu lugar. Aos nossos irmãos que nos acompanham pelas redes sociais, que Deus te abençoe muito, que Deus te dê um domingo muito abençoado, muito especial, e que caia por terra, em nome de Jesus, tudo que está te atrapalhando de louvar ao Senhor, de cultuar ao Senhor. Isso, irmãos, abracem, um abraço bem apertado. Glória a Deus, aleluias. Ainda nesse gesto de fé, aleluias, e de piedade, vamos fazer mais uma oração, meus irmãos, vamos fazer mais uma oração agora. Vamos pedir: Deus, me abençoa, abençoa a minha vida, abençoa a minha vida espiritual, porque saiba disso, irmãos, tudo começa na nossa vida espiritual. O nosso corpo, a nossa vida física é só uma sequência. Tudo nasce no Espírito. Tudo nasce no Espírito. Deus é Espírito. Ele cria em primeiro lugar no Espírito. E depois Ele cria o mundo físico. E mesmo depois de ter criado homem e mulher, o que Ele ainda faz? Sopra sobre o homem parte dele. Então, a nossa vida só tem essência em Deus. E podem ver, daqui a algum tempo, no relógio de Deus, no calendário de Deus, morreremos. Nosso corpo que veio do pó voltará para o pó, mas o espírito volta a Deus. Aleluias. E no último grande dia de todos, esse espírito que estará do lado de Deus vai voltar, agora a ter corpo, não um corpo falho, mas um corpo glorificado. E aí para sempre viveremos com o Senhor. Percebam que é a vida espiritual. A vida física é só um detalhe. Importante sim, mas é só um detalhe. Então quando o nosso espírito está bem, com certeza nós desfrutaremos todas essas bênçãos. No corpo, na alma, nas emoções, na vida. Por quê? Porque quando o Espírito de Deus está conosco, tudo aquilo que é de Deus acaba acontecendo entre nós. E a Bíblia diz que aquele que semeia no Espírito, colhe do Espírito. O que é colher do Espírito, senão ter Deus do lado e viver sendo abençoados por Deus? Amém, meus irmãos? Então vamos orar? Vamos pedir em primeiro lugar por nós, depois pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso país, pedir: Senhor, nos abençoa, Pai, porque sem a Tua bênção a gente não é nada. Amém, meus irmãos? Querem orar comigo? Deram um abraço bem apertado aí no irmão, na irmã, os que nos acompanham pelas redes sociais. Então agora vamos pedir: Deus, me abençoa, e deixa eu já antecipar aqui uma oração que a gente vai fazer no final, porque hoje a gente vai falar de Jacó. Jacó disse para o anjo do Senhor: eu não te largo, até que tu me abençoes. Amém? Que essa seja a nossa determinação. Senhor, eu não vou te soltar, eu não vou te largar, até que o Senhor me toque, me abençoe e esteja comigo. Amém? Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nos colocamos diante da Tua presença. E nessa hora, Senhor, te pedimos, te rogamos, te suplicamos, nos abençoe, Senhor. Nos abençoe, Pai,
em todas as áreas da nossa vida, da nossa família, ó Deus, na nossa igreja local, ó Deus, do nosso querido país e dessa cidade, Pai. Ó Deus, ajuda-nos, ó Deus, a ter uma fé e uma convicção tão grande como foi a fé e a vida de Jacó. Porque, Senhor, sem Ti nós nada somos, Pai. E nós queremos, Senhor, a Tua presença entre nós. Nós queremos, Senhor, a Tua bênção entre nós. Nós queremos, Senhor, uma vida espiritual em abundância. Porque foi isso que Jesus nos prometeu. Foi isso. O Senhor disse que Ele veio para nos dar uma vida e uma vida abundante, ou seja, uma vida abençoada em todos os sentidos. E quando o Senhor abençoa alguém, alguma vida, alguma alma, ó Deus, as obras do diabo caem por terra, a carne é silenciada, o mundo é neutralizado, porque a Tua palavra diz que o adversário, o inimigo, ele veio senão para matar, roubar e destruir, mas eu vim para que tenham vida e vida plena, vida abundante. Derrama essa vida abundante sobre nós, Senhor. Clamamos a Tua face, pedimos, dá-nos dessa vida abundante, que nasce no Espírito, como foi com Abraão, como foi com Isaac, como foi com Jacó, quando ele teve de fato encontro contigo, Senhor. Nós fazemos essa oração agora, pedindo, ó Deus, nos abençoe, fale conosco e cubra-nos com Teu sangue, que a Tua bondade se cumpra entre nós e que possamos sentir, ó Deus, sentir que realmente o Senhor está conosco. E muito mais do que sentir, é crer de todo o nosso coração que o Senhor realmente está do nosso lado. Senhor, nos abençoe, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Você crê que Deus vai te abençoar? Então diga para o irmão que está do teu lado: olha, Deus vai te abençoar em nome de Jesus. Deus vai te abençoar, filho, em nome de Jesus. Deus vai te abençoar, filha, em nome de Jesus. Deus vai te abençoar, meu irmão, que acompanha conosco, onde quer que você esteja, em nome de Jesus. E dou aqui as minhas boas-vindas a todos, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? É assim, irmãos, é assim. Então, amados, vamos para o nosso texto que o Senhor colocou no meu coração. Vamos à meditação dessa manhã. Eu quero compartilhar com vocês, meus irmãos, um texto que está lá em Gênesis capítulo de número 25. Abra sua Bíblia comigo em Gênesis capítulo de número 25. Sinto no meu espírito de compartilhar com vocês ainda sobre Jacó. Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão. E nós estaremos lendo aqui alguns versículos de Gênesis 25 e depois de Gênesis capítulo de número 35. Mas já fica aqui a lição de casa para vocês. O que estaremos tratando hoje aqui está dentro desses 10 capítulos. Vai ser uma síntese desses 10 capítulos. Vim falando com vocês já desde o ano passado sobre Abraão, principalmente, depois falei sobre Isaac, principalmente sobre Jacó. Preguei várias mensagens. De hoje eu quero falar mais uma vez. Jacó não tem saído do meu coração. Então, o título da minha mensagem é Jacó, seu início, seu meio e o fim. E o que eu quero hoje trazer como uma tese aqui para todos nós? Esses 3 tempos na vida de Jacó. Os seus primeiros 70 anos, aonde ele vivia essa vida como um eleito errante, ou seja, até aquele episódio que ele foge para Midian, buscar ali o auxílio do seu tio, Labão. Então esse é o primeiro momento.
aonde ele tinha tudo, conseguiu tudo, mas era fruto do Jacó, não tinha nada. Por quê? Porque de fato ele conseguiu tudo na força do seu braço, na sua carnalidade. Era um eleito que vivia à margem da vontade de Deus, mas era um eleito, um crente, como eu chamei nas minhas mensagens passadas, carnal, inconsequente. Então a primeira coisa é esse período, por isso que eu chamei de o seu início. Depois, o meio, que a gente vai estar refletindo aqui, é esses 20 anos que ele esteve lá com Labão em Midian. Esses 20 anos que foi o grande laboratório de Deus, aonde Deus o confrontou com os seus 70 primeiros anos. Porque, irmãos, é assim com a nossa vida. Tem vezes que a gente é cheio de si, ensimesmado, fazemos tudo do nosso jeito, e eu fico imaginando Deus lá do céu, só olhando para nós e sorrindo. Meu Jacozinho, minha Jacozinha, já já você vai colher o que você está plantando. E depois eu vou trabalhar na tua vida, porque eu sou o oleiro e você é o meu barro. E já que você escolheu ser um vaso de desonra, eu preciso te quebrar e fazer de novo. E aqui com Labão foi isso. Deus quebra, Deus esmiuça o vaso. Então por isso que eu falei o meio. E o fim? O fim é onde? É quando ele egressa. É quando ali aos seus 90 e poucos anos, ele volta para a sua casa, e aquele vaso que estava sendo quebrado, moído, que estava sendo colocado na fornalha, agora estava prontinho. Prontinho para quê? Para ser completado por quem? Pelo próprio Deus. Para que agora ele fosse um vaso, porque, irmãos, somos vaso, e se há alguma virtude em nós, não é nossa, é daquele que habita em nós. Amém, meus irmãos? Se há algum perfume que exala do vaso, o vaso é de barro, mas o perfume é a presença do Espírito Santo. Se somos cartas vivas, não é porque somos de uma folha de fina estirpe, ou uma folha preciosa, páginas divinas. Não, é folha, é papiro, é pergaminho, é folhas das mais rústicas, de papel, de seda. Mas se há uma poesia que nos faz ser cartas vivas, é porque o Altíssimo está escrevendo por nosso intermédio. Aleluia. E esse é o final. Mas esse final só aconteceu porque o estágio do meio, ele passou com muita graça, com muita ternura, e ele se entregou, guarde isso, ele se entregou agora ao quê? A Deus, durante aqueles 20 anos, e eu posso imaginar, e eu já irei trabalhar com vocês, essas possibilidades onde ali, com o seu sogro Labão, e com as experiências que ele estava tendo com Labão, com os filhos de Labão, com as suas esposas, porque para piorar a situação, ele não tinha uma, ele tinha duas. E para piorar um pouco mais ainda, ele não tinha mais uma terceira concubina, ele tinha mais duas concubinas. Ou seja, foi ali um laboratório vivo, aonde Deus fez com que nascesse do Jacó, do errante, do espertalhão, agora nascesse aquele que luta com Deus e que vence Deus e que vence os homens. Posso ouvir glórias a Deus? E aí vem o fim. Ou seja, esse fim em que no Vale do Jaboque ele reconstrói a sua história. Então a tese que eu quero hoje trabalhar com vocês, que eu quero que os olhos de vocês se fixem, porque a gente vai ler aqui bastante a Bíblia agora, é a jornada da semeadura de Jacó. Essa é a tese. Essa é a tese da minha mensagem. Essa é a tese. Porque, irmãos, guardem isso, há uma lei divina, que é a lei da semeadura. E tudo que plantamos, colhemos. Amém, meus irmãos? Amém, meus irmãos? Isso é muito sério. E tem muita gente dentro da igreja vivendo que nem Jacó, plantando carne, não vai colher no Espírito. Plantando erro, não vai colher presença de Deus.
Então é sobre isso que a gente vai trabalhar, e agora eu quero ler apenas 2 porções, que é o começo deles e depois o final, e depois a gente vai para alguns textos bíblicos que vão dar essa clareza do que a gente vai tratar hoje aqui sobre a vida deles, porque a vida de Jacó, meus irmãos, é um excelente case, é um excelente material de pesquisa de caso. É muito lindo quando você olha a Bíblia assim, fazendo uma avaliação de uma pesquisa de caso, porque pode ser que seja útil para nós. Jacó é muito útil para mim, é muito útil para mim, porque muitas vezes a gente acha que está agindo no Espírito e a gente está cheio de razões humanas. E como que a gente sabe que aquela atitude que tomamos foi uma atitude carnal depois que tudo passa? É simples, porque o fruto vem, a colheita vem. E se a gente semeia no Espírito, é Deus quem te dará a recompensa. E se a gente realmente colhe carne, é Deus também que está nos dando a recompensa. Então, mais do que um pastor falando, mais do que um pai ou uma mãe, é a nossa própria vida sendo avaliada, sendo julgada por nós mesmos, e Deus sendo aquele que trabalha na vida de cada um. Por isso que Jacó é uma pessoa assim muito importante para a gente avaliar a vida dele, para a gente ver os exemplos certos e errados dele, para a gente se autoavaliar. Porque aí diante disso, meus irmãos, a gente vai aprendendo. E uma última palavra antes da leitura. Saiba disso, meus irmãos. Quem transforma a tua vida é Deus. Papai, você não vai mudar os teus filhos. Teus filhos são de Deus. Irmã, você não vai mudar o teu marido. Teu marido é de Deus. Marido, você não vai mudar a tua mulher. Quem nos muda é Deus. Igreja, vocês não vão ser mudados por mim. Eu consigo, quem sabe, colocar alguns pensamentos em vocês, mas mudar o coração eu não tenho esse poder. Nem vocês a mim. Quem nos muda é Deus quando nós nos rendemos a Ele. E aqui é uma jornada maravilhosa, do início de Abraão até o último cristão que habitará nessa terra. É Deus quem trabalha na nossa vida o tempo todo, e Ele quer trabalhar na tua vida. Creia nele, se entregue a Ele e descanse nele, e agindo eu, quem impedirá? Amém, meus irmãos? Então vamos ler Gênesis capítulo 25, do versículo de número 39 em diante. Gênesis capítulo 25, versículo de número 19, aliás, em diante. Gênesis 25, 19. Todos acharam? Amém? Então vamos ler. Este é o registro dos descendentes de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, ele tinha 40 anos quando se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmão de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Guarde isso. O pai de Jacó era um homem de oração, era um homem piedoso. Ele vivia sempre naquele poço, naquela fonte, Beer Lai Roi, no poço daquele que vê, que vive e que nos vê. Isaque era muito piedoso, Isaque era muito crente, Isaque era muito consagrado. Lembra que eu disse? Quem muda a vida de quem? Isaque não mudou a vida de Jacó. Jacó precisou se entregar a Deus. Amém, meus irmãos? Continuemos. Versículo de número 22. Vamos ler o 21 de novo. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. O Senhor respondeu à sua oração, e Rebeca, a sua mulher, engravidou. Os bebês lutavam entre si dentro dela, por isso perguntou: por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. O Senhor lhe disse:
2 nações estão no seu ventre. Desde as suas entranhas 2 povos se separarão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos no seu ventre. O primeiro ao sair era ruivo, e todo o seu corpo era coberto de pelos como um manto, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Esaú, por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 70 anos de idade quando Rebeca 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. 27. Os meninos cresceram. Esaú tornou-se caçador habilidoso, um homem dado ao campo, ao passo que Jacó era um homem tranquilo e ficava no acampamento. Isaque amava Esaú porque saboreava as caças que lhe trazia. Rebeca amava Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe: por favor, deixe-me comer deste ensopado vermelho aí, estou faminto. Por isso Esaú foi chamado Edom. Jacó respondeu: venda-me primeiro o seu direito de primogenitura. Esaú disse: estou a ponto de morrer, do que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu: jure-me primeiro. Ele lhe fez um juramento, vendendo o seu direito de primogenitura a Jacó. Então Jacó serviu a Esaú pão com um ensopado de lentilhas. Depois de comer e beber, ele se levantou e foi embora. Assim Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Amém. E agora vamos ler o final, capítulo de número 35, irmãos. Quero ler aqui também alguns versículos, do versículo 1 ao versículo de número 14. Vamos lá para agora, capítulo de número 35, do 1 ao 14, porque eu vou mencionar a história deles durante a mensagem para aqueles que não conhecem. Se você já leu essa história várias vezes, você sabe como é linda essa história, cheia de emoções, cheia de acontecimentos, cheia de experiências. E uma última coisa, assim, importante de dizer, irmãos, quando a gente lê a Bíblia rapidamente, nós não notamos as datas, a cronologia. Esses capítulos aqui, que a gente acaba de ler, mostra o seu nascimento e depois já mostra eles como adolescentes, em que Jacó compra o direito de primogenitura de Esaú. Mas o tempo vai acontecendo, e diferente de um livro de história ou de uma crônica propriamente dita, na crônica você tem assim, no primeiro ano, no segundo ano, no 10º ano, né? Aqui na Bíblia não tem isso, então a gente se perde um pouco esses detalhes, mas aqui passam-se uma vida toda, entre semeaduras e colheitas, semeaduras ruins e colheitas ruins, semeaduras aonde ele começa a ser transformado e colheita de uma pseudo-transformação, e semeaduras aonde ele realmente semeia transformado e uma vida de bênção o acompanha. Então percebam que são detalhes que quando a gente ler a Bíblia, por isso que, irmãos, fica aqui mais um adendo, irmãos, seja piedoso, leia a Bíblia com atenção, leia a Bíblia com zelo. Não entendeu? Pare. Não entendeu? Não tem nenhum problema. Até hoje tem vezes que eu volto num tema e falo: Senhor, eu não estou entendendo aqui. Depois de mais de 35 anos no Senhor, tem hora que eu falo: Senhor, isso daqui eu não entendi, papai. Aí eu volto a ler de novo, pego as muitas versões, vou para os originais, e aí repito para o Senhor: Senhor, ainda não entendi. Aí eu peço ajuda a quem? Aos grandes pastores da história. Afinal de contas, temos 2000 anos de história, então eu pego os clássicos, os comentaristas e tento entender. E tem vezes que mesmo assim eu digo: Senhor, está difícil ainda. E aí, pastor, e aí que depois eu só continuo regando de oração. Não tem uma fobia de ler muito. Se você é uma pessoa que lê muito e retém, maravilhoso, faça isso. Leia bem, filho, leia bem. Ah, pastor, mas eu leio pouquinho. Mas eu te pergunto, você retém o que você leu?
Aleluia. Então continue assim. Tem pessoas que leem 3 capítulos e elas têm memória fotográfica. Eu morro de inveja dessas pessoas. Morro de inveja. Está rindo, né, Emília? É verdade, porque eu não sou assim. Irmãos, é maravilhoso quando você vê uma pessoa que lê e depois ele repete na íntegra, palavra por palavra, a tônica e as vírgulas. Eu falo, da onde saiu esse ET? Da onde saiu essa cria? Porque eu queria ser assim, eu queria, admito. E aí eu fico com aquela inveja santa, com aquela dor de cotovelo, porque eu tenho que ler, reler, orar, e para assimilar algumas coisas. E aí, para mim, que a nossa fé é baseada na revelação de Deus, não tem outro livro que se compara a essa Bíblia. Dizem, irmãos, que C.S. Lewis tinha uma memória incrível. Ele dizia assim, tal argumento você tirou do livro tal, do autor tal, da edição tal, que está na página tal. Oh, meu Deus do céu! Oh, meu Deus do céu! Sabe que é um professor universitário que você tem uma biblioteca gigante e todos os livros que ele passa está aqui, está aqui. Eu me lembro quando eu comecei a fazer meu mestrado lá em Perdizes, na faculdade de Perdizes, eu estava lá e um professor que estava nos dando uma aula de história contou isso. Permita contar isso, porque isso é importante, porque estou falando aqui, leia bem, filho, leia bem, mergulhe com a mente, mergulhe com o coração, mergulhe com as entranhas, depois ore e creia que Deus vai falar com você. Meu professor lá em Perdizes disse em certa ocasião o seguinte, que ele dava aula de história, ele estava dando aula de história, tanto no seminário quanto também dava de aula de história numa faculdade. E ele estava lecionando na faculdade, ele disse que sentou na primeira fileira um rapaz, em que ele não anotava nada. E o professor dizia, tomem nota, porque isso é importante, ele não anotava nada. E a noite toda ali, irmãos, aula de história é o quê? São textos, são datas, são nomes. E ainda no meio da aula, ele abria a mochila dele, sacava uma banana, descascava a banana e começava a comer. E o professor disse, aluno abusado, quero ver no dia da prova. E, irmãos, e assim foi o semestre todo. Os alunos, toma nota, irmãos. Todos os alunos lá desesperados, tomando nota. E o primeiro da fila sacava da mochila uma banana, descascava e comia, tipo dizendo, não vou anotar não, professor. O professor falou, eu quero ver na prova. Aí o professor caprichou na prova. Falou, eu quero ver hoje. Aí o professor pegou a primeira prova para ser corrigida, de quem? Do abusado, comedor de banana na aula. E ali, quando o professor começou a corrigir, primeira certa, segunda, terceira, e o professor tinha dado uma prova difícil. Resumindo, tirou 10 aquele aluno. E o professor chegou, fulano, vem cá. Bom, desculpa a franqueza. Eu estou aqui dando aula, eu vejo que você não anota nada. E para variar, você ainda saca uma banana e come. Me explica, como que você fez essa prova? Rapaz disse, professor, eu nasci com uma memória fotográfica. Tudo que o senhor falou em aula, tudo que eu ouvi, está aqui, está aqui. Dá dor de cotovelo ou não dá, meus irmãos? Dá dor ou não dá? Oh, meu Deus! E aí o professor falou, então tá bom, pode comer a sua banana, e nunca mais pediu para o menino anotar. Né? Há uma regra na pedagogia que é, quando eu leio eu me esqueço, quando eu escrevo eu me lembro, e quando eu faço eu aprendo. A grande maioria de nós precisa de escrever para se lembrar e principalmente de fazer. Por isso que o projeto igreja é obras. O projeto de Deus entre nós é fazer. A gente aprende uma lição e faz. Aprende uma lição e faz. Ou senão a gente aprende pela própria experiência e confirma na palavra. E aquilo que nós aprendemos de fato, ele é introjetado dentro de nós. Na didática nós falamos sobre acomodar o conhecimento. Irmãos, é isso que importa para nós. Sobre Deus, nós precisamos acomodar todo aquele conhecimento dentro de nós. Amém, irmãos? Você quer isso para a sua vida? Então leia bem, tá bom, filhos? Leiam bem. E voltando agora para Gênesis 35, vamos ler alguns versículos para a gente mergulhar aqui em outros textos. Gênesis 35, 1 diz assim, disse
Deus disse a Jacó: suba a Betel, estabeleça-se lá, faça um altar ao Deus que lhe apareceu quando você fugia de Esaú, o seu irmão. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: livrem-se dos deuses estrangeiros que estão entre vocês, purifiquem-se e troquem de roupa, venham, vamos subir a Betel, onde farei um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e que tem estado comigo por onde tenho andado. Então entregaram a Jacó todos os deuses estrangeiros que tinham em mãos e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó enterrou ao pé do carvalho próximo a Siquém. Quando eles partiram, o terror de Deus caiu de tal maneira sobre as cidades ao redor que ninguém ousava perseguir os filhos de Jacó. Jacó e todos os que com ele estavam chegaram à luz, que é Betel, na terra de Canaã. Neste lugar construiu um altar e lhes deu o nome de El Betel, porque ali Deus havia se revelado a ele quando fugia do seu irmão. Débora, ama de Rebeca, morreu e foi sepultada perto de Betel, ao pé do carvalho, que por isso foi chamado Alon-Bacute. Depois que Jacó retornou de Padã Arã, Deus lhe apareceu de novo e o abençoou, dizendo: o seu nome é Jacó, mas você não será chamado Jacó, o seu nome será Israel. Deu-lhe assim o nome de Israel. Deus ainda lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja fértil e multiplique-se. De você procederão uma nação e uma comunidade de nações, e reis virão da sua linhagem. Aleluias! Que texto maravilhoso! Amém, meus irmãos? Vamos ler também aqui do 12 ao 15. A terra que dei a Abraão e a Isaque dou a você, também aos seus futuros descendentes darei esta terra. A seguir, Deus subiu do lugar onde tinha falado com Jacó. Jacó levantou uma coluna de pedra no lugar em que Deus lhe falara. Sobre ela despejou uma oferta de bebidas e derramou óleo. Jacó deu o nome de Betel ao lugar onde Deus lhe tinha falado com ele. Amém, meus irmãos? Aqui, no final da vida dele já, depois do encontro com Deus no Vale do Jaboque, agora eles vão para Betel, fazem um altar, mas percebam, olha a mudança de chave. Aqui ele desafia o seu povo, desafia a sua família e diz, limpemo-nos de todos os ídolos, nos consagremos e vamos buscar aquele que um dia se revelou a mim. E ali todos aceitam o voto e todos fazem aquilo que Jacó tinha dito, e o temor cai sobre todos os povos ao redor dessa família. E percebam aqui a postura. Ele ora a Deus, Deus fala com ele desafia o povo ouve ele, olha, é outro homem. Por quê? Porque ele foi mudado. Lembra? Um começo, um meio e um fim. Vamos para mais 2 textos, meus irmãos, Vamos agora para Gálatas 6, 7 a 10. Abra sua Bíblia comigo em Gálatas 6, 7 a 10. Quero ler aqui esse texto com vocês. Gálatas capítulo 6, versículo 7 a 10. Não se deixem enganar, de Deus não se zomba. Olho de vocês nos meus olhos. Será que muitas vezes nós zombamos de Deus? Não, pastor, eu não zombo. Quando a gente semeia na carne, a gente está zombando. Porque deveríamos semear na carne? Ou seja, deveríamos ser carnal? Não. Por que não? Porque você já foi salvo pelo sangue de Jesus. Jesus já venceu o diabo na sua vida e na minha vida. O poder do mundo já não nos domina mais. Por quê? Porque agora é o poder da graça. Logo, será que muitas vezes a gente está zombando de Deus? A gente sabe que deveria fazer A e faz B e diz, não, Deus vai ser comigo. É Jacó ou não é Jacó? É Jacó. Então, voltando, leiamos de novo, por favor.
Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Pois o que o homem semear, isso também colherá. Versículo 8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Está claro ou não, irmãos? O texto sagrado, Deus está falando que quem planta na carne vai ser atingido por algum tipo de destruição. Pastor, eu estou com medo. Fique mesmo, filho, porque está aqui, ó. Isso é para todos nós. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Aleluia. Versículo 9. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé ou aos domésticos da fé. Amém, meus irmãos? A lei da semeadura, ela é importante, amados. Lembro que na minha introdução eu disse que tudo nasce no Espírito. Quando você faz algo bem, você semeia no Espírito. E se você semeou no Espírito, você colherá do Espírito. Logo, se você faz coisas que glorificam a Deus, Deus te recompensará. Deixa eu aqui quebrar um tabu, que é muito frequente entre nós. Nós ajudamos o irmão e de repente o irmão nos trai. Aí ficamos revoltados. Por quê? Porque eu ajudei tanto aquele irmão e o irmão teve coragem de me trair agora. Não, filho, descansa. Quem disse que você iria ser recompensado pelo irmão? Você fez o que Deus mandou, que é semear, fazer o bem. Não está dizendo aqui o texto, façamos o bem o tempo todo. Sejamos honestos, irmãos. A gente não faz o bem só quando nos convém? É assim que a gente age. Até porque nós somos crentes, mas não somos bobo. Não é assim a frase popular? Não, meus irmãos, Deus não... Esse daí não é o versículo de Jesus. Eu sou crente, mas eu não sou bobo, está na nossa Bíblia pessoal, não na Bíblia Sagrada. Está naquela que a gente escreve nos nossos credos para nós mesmos. Fazer o bem é um ato que atesta a nossa verdadeira fé. Amém, meus irmãos? Por isso que aqui Paulo vai falar, ou seja, que precisamos fazer o bem e perseverar, porque enquanto eu faço o bem para o irmão e o irmão me dá uma devolutiva, é fácil. E quando o irmão me dá uma galfinhada, uma zunhada, uma beliscada, ou quem sabe um chute mesmo, aí mexeu comigo. Aí a gente sai da cruz. Aí eu digo, não, filho, a gente planta no próximo, mas a gente colhe de Deus. Aleluias. A gente planta para o próximo, mas a gente colhe de Deus. Eu posso até colher do irmão que eu plantei, mas eu vou colher de Deus da forma de Deus, no tempo de Deus. Posso ouvir glória a Deus, meus? É outra coisa aqui, a gente plantou, e eu cansei de ouvir nesses meus 30 anos cuidando dessa igreja, o seguinte, eu estou cansado, pastor, eu estou cansado, toda vez sou eu que tenho que pedir perdão. Tá bom, quer fazer outra semeadura? Você vai colher outra colheita. Porque eu posso até escolher que grãos plantar, mas eu não vou poder escolher o que colher, porque eu plantei. Guarde isso, meus irmãos. A lei da semeadura é importante e ela não deve ser só exercida na família, com quem amamos, ela deve ser exercida na vida. E aqui onde muitos derrapam, onde muitos morrem na praia, porque são bons crentes na igreja, cantando, tocando, mas no dia a dia, o que importa? Importa é vencer. Como? Não importa a forma que eu vou vencer. Não, meus irmãos, para um crente importa como a gente vai vencer. Aliás,
A gente, na maioria das vezes, vence perdendo. Guarde isso. O nosso Rei, o nosso Salvador, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores perdeu na cruz para que hoje a gente tivesse vida. Ele morreu numa cruz, a morte mais miserável de todas, mas Ele ressuscitou ao terceiro dia. Meus irmãos, esses dias, as pessoas dentro da igreja, está nojento, querem ser rico a qualquer custo. Essa é a prova de que você não confia em Deus. Porque se você confiasse em Deus, você deixaria Deus realizar o que Ele tem para a sua vida. Porque eu posso, meus irmãos, guarde isso, nós seres humanos somos muito competentes. O poder que está nas nossas mãos é muito grande, como os filhos de Deus ou como ser humano mesmo. A gente tem, sim, um poder muito grande que foi dado na criação para nós. Isso está dentro de nós. Isso não é só coisa do crente, não. Vejam o que as pessoas fazem. Uma pessoa que ela se dedica para ser rico e ela projeta toda a vida dela para ser rico, ela vai ser rico, irmãos. Porque ela vai alcançar aquele fim. Agora eu pergunto, o que ele precisou de fazer para ser rico? Essa é a questão. Para um servo de Deus muda tudo, porque a nossa riqueza ela tem que vir de Deus, segundo os valores de Deus. E ser rico é muito mais do que ter valores monetários. Ser rico, em primeiro lugar, é viver diante de Deus e saber que Ele está do nosso lado. A lei da semeadura é real, amados. É real. Não podemos semear para o mal. Não podemos semear para o ego, não podemos semear no erro, não podemos, porque eu posso escolher o que plantar, eu posso escolher plantar coisas boas ou má, mas a minha colheita vai vir independente de qualquer coisa, ela vai vir, porque eu escolhi semear coisa boa, então com certeza você vai colher coisa boa, mas eu escolhi plantar coisa carnal, inimizade, ódio. Meu irmão, não teve jeito, você vai colher, porque você escolhe o que semear. Percebam, irmãos, nós temos a nossa vida. Vamos parar de criancice, vamos parar de autovitimação, vamos parar de o problema é nosso, a gente tem que fazer essa introspecção. Hoje é dia de ceia, irmãos. A gente precisa, ter um confronto conosco mesmo. Olhem para os grandes homens de Deus na Bíblia. Olhem para eles, como eles viveram. Você acha que foi fácil Davi ser o que ele foi? Davi foi extraordinário porque ele escolheu fazer a vontade de Deus sobre tudo, desde quando ele era criança. É uma pessoa especial, sim, mas ele teve que ter uma vida especial durante toda a sua jornada. E quando ele quis semear na carne com Betseba, o que ele colheu? O que ele colheu? Destruição. Por quê? Porque ele escolheu. Davi é um outro case, outra pesquisa de caso maravilhosa para nós, porque ele é um menino brilhante, se torna um jovem brilhante, um adulto brilhante, um rei de Hebrom e depois de Israel brilhante, mas num dado momento ele, agora eu posso tudo, eu conquistei como ninguém, eu posso até brincar com a Betseba, que é a esposa do meu soldado Urias, irmãos, fazia parte do pelotão de elite de Davi. Sabe os valentes de Davi? Urias fazia parte. Deduzo que nas festas, nas comunhões, ele já começava a dizer assim: esse reino é meu, esses soldados são meus, esses valentes são meus, essas mulheres são minhas. E aí, semeou na carne, colheu o quê? Morte. Pela misericórdia de Deus, Davi não foi destruído, mas olha o rastro e a mancha que ele deixou. Estão entendendo, meus irmãos? Estão entendendo? Então aqui, agora eu quero ler um salmo de Davi com vocês também, Salmo 15, vamos ler o Salmo 15? Vamos ler o Salmo 15. Salmo maravilhoso, Salmo de Davi. Olha o que diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte?
E aí vem a resposta: aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade e não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Posso ouvir glórias a Deus? Que salmo maravilhoso. Podem ver que ele faz uma pergunta: quem habitará no teu santuário? Quem poderá morar no teu santo monte? E a resposta que Davi dá parece ser uma resposta legalista. A pessoa pratica obras, não é? Porque, vejamos, ele não fala, ele não usa os jargões da teologia aqui, nessa poesia. Porque nós sabemos que nós somos justificados pela fé. Sim ou não? E esse é o problema nosso. A gente é justificado pela fé. E aí, quando a gente aprende a doutrina da justificação, a gente se agarra a ela. Aí a gente aprende a doutrina da predestinação e a gente diz glória a Deus. Aí a gente aprende a doutrina da eleição e a gente fala, eu sou um eleito. E aí a gente para de praticar o que deve praticar. Aí morremos. Aí acabou tudo. Ué, o que adianta saber dessas preciosidades se a gente para de fazer obras? Davi conhecia a história de Abraão. Ele sabia que Abraão creu e por causa da sua fé, tudo foi creditado na vida dele pela fé. Mas ele dá uma resposta aqui, de forma poética, mostrando o seguinte, que os nossos comportamentos atestam a nossa fé, validam a nossa fé. Meus irmãos, e olha só o que ele diz, aquele que é íntegro em sua conduta e pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, que não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante, que não lança calúnia contra o seu próximo, que rejeita quem merece desprezo, ou seja, é uma pessoa íntegra, tem uma vida ética, moral elevada e que ainda tem uma postura firme contra aquele que vive no erro. Não dá uma ideia aqui apenas legalista? Dá, mas Davi não está querendo dizer isso, irmãos, porque a gente tem que fazer a leitura bíblica como ensina a boa hermenêutica, comparando os textos paralelos. Davi, ele não tinha atitudes autorredentivas, ele tinha uma fé autorredentiva, e por isso, essa fé autorredentiva gera frutos de crente o tempo todo, amém, meus irmãos? É assim, filhos. E por isso que ele diz, inclusive, quem rejeita, quem merece desprezo, mas honra os que temem o Senhor, que mantém a sua palavra, mesmo quando sai prejudicado. Ou seja, Davi está dizendo, eu vou ser fiel a Deus, mesmo quando tudo der errado, eu vou continuar sendo fiel, porque é assim que eu escolhi, é assim que eu vou viver para a glória de Deus. E aí ele conclui, quem não empresta o seu dinheiro visando lucro, nem aceita suborno contra o inocente. Olha Jacó aqui. Jacó compra o direito de primogenitura. Ô meu irmão, sabe o que a Bíblia está falando aqui da usura? O que é usura? É emprestar com juros. Olha só, Jacó não fez nem isso, ele foi além. Ele foi muito além. Ele comprou o dinheiro, ele nem emprestou. Não emprestou com juros, ele tomou. Meus irmãos, Jacó só mostra para nós o que é o crente carnal, porque quando Rebeca e Isaac oram, porque saem os dois do seu ventre, o que a Bíblia fala? Que Deus disse que o maior serviria o menor, ou seja, você não precisa ajudar a Deus, creia nele, se entregue a Ele, Ele fará tudo na sua e na minha vida, amém, meus irmãos? Quem assim procede, nunca será abalado. Você crê nisso, meus irmãos? É fé, é fé. E o último texto que eu quero ler com vocês aqui, Tiago 2,25, para eu ir para os meus 3 pontos, eu serei breve nos meus 3 pontos. Tiago 2,25. Tiago 2,25, meus irmãos, olha, esse texto aqui é maravilhoso.
Tiago, como um pastor piedoso, e o pastor que é piedoso quer que o povo pratique. Agora, irmãos, não pratique e se sinta que a sua prática ela é autorredentiva. Não se vanglorie. Orou? Agradeça a Deus pelo privilégio de ter orado. Leu a Bíblia, estudou, entendeu? Agradeça a Deus por isso. Deus falou com você? Louve ao Senhor. Se for instrumento de Deus, agradeça a Deus. Não se torne uma pessoa repleta de vanglória. Praticou obras, deu dinheiro, evangelizou, sacrificou a sua energia, o seu tempo. Glorifique a Deus, porque você está sendo canal de Deus, você está sendo sal e luz para abençoar muitas vidas. Ajudou alguém a se converter, ou foi o canal da conversão naquela vida. Glorifique a Deus, mas não se vanglorie, irmãos. Por quê? Porque as obras são o selo de que você foi lavado e remido no sangue do Cordeiro. Amém, meus irmãos? Tiago 2:25 diz assim: caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras quando acolheu os espias e os fez sair por outro caminho? Ou seja, aqui o texto sagrado está dizendo que a atitude de Raabe justificou ela. Mas pastor, então está tendo uma contradição. É a obra que justifica ou é a fé? É a fé. E o pastor Augusto Nicodemos sabiamente disse uma frase muito linda, que a gente conhece uma parte dessa frase, que é: as boas obras não salvam. Nós não somos salvos pelas boas obras. Disso a gente sabe disso, é ou não é? Mas ele conclui, o pastor Augusto Nicodemos, mas também não somos salvos sem as boas obras. Amém, meus irmãos? As boas obras, digo eu, agora quero ensinar isso a vocês, é o selo divino que atesta que fomos justificados pela fé. É o cadeado sagrado que nos prende às promessas e ao Senhor o tempo todo, dizendo: você realmente está no caminho sagrado. Amém, meus irmãos? E agora, para eu ir para os meus 3 pontos, para fazer aquela síntese bem breve com vocês. Os primeiros 70 anos de Jacó. Meus irmãos, ele foi ali um espertalhão. Ele foi uma pessoa em que, de fato, poderia dizer, ele viveu aquele princípio de ser o quê? Uma pessoa em si mesmada. Conhecia a promessa, sabia da promessa, mas agia dando jeito com a força do seu braço. Cresce sendo o escolhido da mamãe, mas não era o escolhido do Eterno nesse sentido, porque ele não vivia, ele era o escolhido do Eterno como herança, mas ele não estava vivendo como um escolhido do Eterno, ele estava entristecendo o Eterno. Podem ver que nesses primeiros 70 anos na vida dele, ele não tinha intimidade com Deus. Até Betel a gente não vê Jacó orando. Se você for ler a vida de Abraão, você vai ver que em muitos momentos Abraão ora, Abraão levanta altar, Abraão faz sacrifício. Deus se revela para ele. Mas até a sua fuga em Betel, a gente não vê ele orando. Ou seja, os primeiros 70 anos, Jacó plantou na carne. Jacó plantou inimizade. Ele não tinha medo de nada. Sabe aquela coragem arrogante? Eu me lembro da história de um general que ele era muito arrogante, muito soberbo. E vocês sabem que essa patente, ela dá muito poder a alguém. Até um dia em que ele teve um problema intestinal e ele teve que passar por uma cirurgia, e aí ele teve que colocar uma bolsa de colonoscopia. Aquela bolsa hermética, como que é o nome mesmo? É bolsa de colonoscopia, né? É isso mesmo? Colostomia, isso. Isso, essa aí mesmo. E essa bolsa, por mais hermética que ela seja, vaza odores, né? E aí onde ele passava agora, ele cheirava o quê? Cheirava cocô, cheirava bosta, com todo respeito à expressão.
Então imagina um homem poderoso, onde passava agora fedia, e agora ele começou a ser mais quebrantado. Jacó era esse, cheio de si, comprou o direito de primogenitura, nem emprestou com juros, ele vai lá e toma, tranquilo. E nos dias da velhice do papai, ele ainda recebe a bênção trocada, engana pai. Ou seja, ele conseguiu tudo o que ele queria para a vida dele. Mas eu te pergunto, isso tudo era o quê? Era nada. Por quê? Porque de fato ele plantou como? Ele plantou uma vida longe da intimidade com Deus. Ele plantou autossuficiência. Ele não precisava de ninguém, nem de Deus e nem da promessa. Porque ele conseguiu sim comprar a primogenitura e ele conseguiu a bênção. Ou seja, ele tinha tudo. Mas o que ele colhe, irmãos? Ele colhe inimizade na sua família. Guarda isso, filho. Vai entendendo a voz do Espírito. Colheu inimizade na sua família. Colheu a tristeza dos seus pais. Colheu a solidão. Porque agora ele não tinha mais ninguém. Ele tinha tudo, mas não possuía nada. E ele fugiu com todas as suas conquistas. Em outras palavras, de mãos vazias. Percebam, os 70 primeiros anos de Jacó é uma lição para nós do que não fazer. É uma pesquisa de caso dizendo: meus filhos, minhas filhas, meu servo, minha igreja, meus líderes, pastores, plantemos no Espírito o tempo todo, porque Abraão plantou no Espírito, Isaac plantou no Espírito, e Jacó, o espertalhão, enganador, enganou todo mundo, mas não enganou Deus. Porque aquilo que plantarmos, colheremos. E aí vem então agora os 20 anos, a segunda parte, que é o meio. E esse meio aqui eu quero que você veja o seguinte, que agora Deus estava gerando no útero sagrado o quê? Aquele que um dia iria nascer ali na frente. Mas perceba, demorou 20 anos. Demorou 20 anos. Ele trabalha para Labão 7 anos, e Labão engana e dá Lia. Aí ele já faz mais um acordo com Labão para ficar com Raquel, e ali trabalha mais 7 anos. Ou seja, ali já deu 14, e depois, durante esses primeiros 7 anos, já começam a nascer os filhos. Aí já começa o atrito entre as irmãs e as concubinas, e é só briga. E como se não bastasse, depois dos 14 anos, agora ele começa a trabalhar para ele, porque durante os 14 anos ele trabalhou de graça para Labão, percebam? Aí eu te pergunto, você acha que ele tinha deixado de ser esperto, Jacó? Irmãos, eu aprendi certa ocasião com o pastor, o seguinte: o lobo velho perde o pelo, mas não perde o faro. O lobo velho perde o pelo, ou seja, fica careca na sua dimensão, mas não perde o faro. Quem foi malandro a vida toda, quem foi enganador a vida toda, sabe quando está sendo enganado, sabe quando está sendo trapaceado, sabe quando estão ou não, claro que sabe. E o que Jacó poderia fazer nesses 20 anos? Vou dar o troco ao sogrão. Agora eu quero ver se eu dou o troco ao sogro, dou o troco. Eu vou dar o troco, mas eu te pergunto, ele não tinha plantado lá na carne? Ele só não colheu carne? Não colheu carne? Ele viu que a plantação dele foi uma plantação muito ruim. Ele teve tudo, mas não tinha nada. Agora então ele estava no período que eu gosto de chamar do quê? No estágio sagrado. Porque agora, irmãos, o que eu acredito nessa segunda parte da vida dele? Ele começou a colocar em dúvida, ele deu direito de dúvida às promessas de Deus. Como assim, pastor? Tem vezes que a gente é tão ensimesmado que a gente diz: não, Deus vai fazer como eu penso, porque eu sou absoluto, eu tenho uma fé perfeita, eu e Deus, eu não preciso de ninguém, eu não preciso de Bíblia, eu não preciso de pastor, eu não preciso de igreja, eu não preciso de nada, eu e Deus me basta. Jacó 100%. Meus irmãos, precisamos de Deus, precisamos da igreja, precisamos de líderes, precisamos de ajuda. Sem o outro nós não somos ninguém. O ser humano é o único ser vivo no planeta que precisa de uma vida social para se autodesenvolver. Olha o mundo como ele evolui. Por quê? Porque um precisa do outro. Quando a gente se enclausura, a gente regride. Amém, meus irmãos?
Deus é trino, é família. Nós fomos criados para viver em comunhão, em aprendizado. Pode ver, se você chegou numa faculdade, não foi porque você é melhor do que todo mundo, foi porque você teve um professor lá, desde do seu jardim, da sua primário, do seu ginásio, do seu colégio, sua faculdade, você conseguiu, porque houve pessoas que te treinaram. É assim ou não é, irmãos? Hoje eu estou aqui porque eu tive pastores que me discipularam, mestres que me ensinaram e continuam me ensinando. Ninguém é autossuficiente, igreja. Aqui no estágio, Jacó estava sendo moído, e eu fico imaginando Jacó, e me permita, essa imaginação a gente pode, eu não estou dizendo que foi assim, mas eu imagino que aqui, enquanto ele passava por esses dissabores, ele lembrava da sua história. E ele dizia dentro do seu coração: ah, como eu fui errado com o papai, como eu fui errado com meu irmão, como eu fui errado. Agora Deus está me fazendo colher tudo isso. Eu posso dar a devolutiva, mas eu vou dar direito de dúvida que Deus tem a razão e que eu estou errado. E sabe o que eu imagino ele lembrar aqui nesses momentos? Eu imagino ele lembrar assim: o que meu avô Abraão faria? Meu avô Abraão daria o troco a Labão? Ou meu avô Abraão agiria que nem um filho de Deus? Porque ele trabalha ali os 14 anos e agora ele começa a trabalhar para ele, porque a família dele tinha crescido e agora ele queria um dia voltar para sua casa. E agora Labão sagazmente troca o salário dele por 10 vezes. Vem cá, meus irmãos, você acha que lá Jacó não estava vendo que Labão estava sendo esperto? Você não consegue enganar uma pessoa esperta. Ele era muito esperto, mas agora eu quero acreditar que o vaso estava sendo quebrado. E ele via Labão trocar, e ele olhava, e eu acho que ele pensava: ah, sogro, eu te pego, ah, cunhados, eu te pego. Mas dentro dele ele ouvia o Espírito Santo: você quer mesmo fazer do seu jeito? Lembra, lá no início, na sua terra, você teve tudo, mas não tinha nada. Agora eu quero te ensinar, meu filho. Você pode fazer como você quer. Irmão, sejamos honestos agora, nesse instante. Você pode fazer o que você quiser agora. Pode ou não pode? Vocês estão amarrados a mim? Estão amarrados à Bíblia? Tem um cadeado aí que te prende no banco da igreja? Se você quiser sair daqui da igreja e fazer qualquer coisa, você faz ou não faz? Todas as coisas me são lícitas, eu também. Mas por que eu escolho não fazer? Porque eu quero fazer a vontade do meu mestre, do amado da minha alma. Amém, meus irmãos? É por isso. É só por isso que a gente não faz muitas besteiras, muitas loucuras. Não é porque a gente não pode. Ah, pastor, eu me converti, eu ainda estou sendo tentado. Filho, você vai continuar sendo tentado até morrer. Tem essa palavra de consolo. Só vai mudar o tipo da tentação, viu? Quando jovem é de um jeito, depois de velha é de outro, e depois de velhinha é de outro jeito. Mas não vai mudar. Você vai ser tentado pelo diabo, pelo mundo, por a sua carne. Ou seja, pastor, então quer dizer que eu me converto, eu não viro anjo? Não, você não vai virar anjo, não. Nem anjo, tá bom? Não vai. Você vai continuar sendo você, limitado. Só que agora, aí entra a questão. Quando você escolher crer, quando você escolher obedecer, quando você dar o direito de dúvida que Deus na sua palavra tem o melhor e que você talvez esteja errado, aí é a hora que Deus começa a mudar a nossa vida. Amém, meus irmãos? Por que Deus precisou de 20 anos com Jacó? Deduz. Porque é aquilo, irmãos. Um diploma universitário você tira em 5 anos, uma profissão você aprende em 3, em 2. Mas para você mudar o caráter, demora mais tempo. Então, não se iludam. Uma pessoa que viveu errado a vida toda, entrou dentro da igreja, ela não virou um anjo não, viu? Ela tem agora uma jornada. Ela tem uma jornada, onde ela precisa moldar o seu caráter. Para se mudar o caráter, precisa de uma vida. 20 anos dá para uma pessoa se tornar adulta ou não dá? Dá. Então, foi o laboratório, foi esse período estagiário dele. E aí ele começa então a colocar agora o quê? Será que Deus tem a razão e eu estou errado? E aqui eu quero dizer aqui para vocês, façam essa pergunta com muita frequência. Quando vocês tiverem que tomar uma decisão entre seguir a Bíblia ou não, dê o direito de dúvida para Deus. Sim. Pastor, mas eu não tenho que dar o meu coração? Tem, mas tem vezes que a gente não quer fazer. É assim ou não é? É assim ou não é? Não, eu não quero fazer isso.
Eu estou certo que eu estou fazendo o que é da vontade de Deus. Repito, dê o direito de dúvida para Deus. E aí, logo na sequência, experimente. Fale, Senhor, eu vou fazer o que o Senhor quer. Não é o que eu quero. Aí depois que você realizar o que Deus quer, aí guarde isso. Aguarde. Aguarde, porque você vai ver Deus agir na tua vida. E aí, meus irmãos, aí é maravilhoso, porque é isso que aconteceu na vida dele. Por quê? Porque agora ele começa a orar. Opa, ele não orava. Ele não orava, mas agora ele ora. E agora Deus fala com ele. Deu direito de dúvida. Deu direito de dúvida. Deus disse o que para nós, amados? Se nós nos humilhássemos de todo o coração, Ele ouviria a nossa oração. Se nós o buscássemos, Ele se revelaria. Se nós fôssemos até Ele, Ele viria até nós. Creia nisso, filho. Dê o direito de dúvida. Pastor, mas tem coisas que eu não quero. É verdade, até eu tenho coisas que eu não quero. Mas eu não quero saber do que eu penso. O que me importa é o que Deus pensa, é o que Ele disse. E é assim que eu escolhi viver para o resto da minha vida. Amém, meus irmãos? Plantar no Espírito. E ele começa a plantar no Espírito. E agora ele começa a colher no Espírito. E aquele que sai sozinho, agora ele tem do lado dele o quê? Ele tem uma família. Ele começa a aprender a amar, ele começa a aprender a perdoar, ele começa a buscar a Deus. Ou seja, o Isaac que nasceu lá em Peniel estava sendo gerado dentro dele. Meus irmãos, guarde isso na sua vida, meus irmãos. Muitas vezes Deus passa alguns anos trabalhando conosco antes de nos dar algo. E por que Ele não antecipa? Porque senão a gente não valorizaria. Esse estágio foi maravilhoso na vida de Jacó. Midian foi um presente de Deus. Para eu concluir agora, que eu vou concluir aqui. A sua vida é um presente de Deus. As suas lutas é o melhor de Deus para a tua vida. Podem ver que a tua luta é diferente da minha luta, a minha é diferente da tua, e assim é com todos nós, não é assim? A luta de nós brasileiros é diferente da luta dos americanos, que é diferente da luta dos portugueses. Por quê? Porque Deus tem o melhor para você. A sua vida está nas mãos de Deus. Agora a pergunta que fica é: temos plantado no Espírito ou na carne? Jacó plantou na carne e colheu carne. Agora ele começa a plantar no Espírito. Agora ele começa a plantar no Espírito. E aí vem o último ponto, que é isso. Aí ele está pronto para regressar, porque o próprio Deus disse: regresse. E o que ele faz? Obedece. E lá no Vale do Jaboque, ele se encontra com Deus. Agora olha que interessante. Olha que interessante. Ele cria uma estratégia, porque afinal de contas ele não sabia de tudo que estava diante dele. Guarde isso, irmão, não é porque você é servo de Deus, cheio de Deus, que Deus vai te revelar tudo. Aliás, a gente não sabe de amanhã, eu não sei do meu amanhã. Porque eu tenho que viver o mal de cada dia, eu tenho que viver o meu presente de hoje. Ele não sabia como seu irmão Esaú receberia. Pode ver que ele divide em 2 bandos, a sua família, os gados, presenteia o irmão, para tentar apaziguar o irmão. Mas olha só que interessante, ele pede para que todo mundo passe, e ele fica sozinho no Vale do Jaboque, é ou não é? Ele fica acompanhado? Não. Mas agora, ele prefere ficar sozinho. Por quê? Porque ele aprendeu que o que mais importa na vida dele, e detalhe, hein? Aqui ele estava riquíssimo, veja a quantidade que ele dá de presente de gado ao seu irmão. Aí eu te pergunto, e agora ele tinha tudo? Tinha, mas o coração dele não estava mais nisso. O coração dele estava em quem, irmãos? No Deus de Abraão, no Deus de Isaac. E ele fica sozinho. E sozinho agora, ele luta com o Senhor. E nós entendemos que, pelo texto, o Senhor tinha dito para ele: eu vou te abençoar, se você conseguir me segurar até o raiar do dia. E ali ele faz o quê? Segura o anjo. E aí surge aquele hino clássico: Jacó segurou o anjo e não deixou ele subir. E quando o dia clareou, aí o Senhor pergunta para ele:
Como você se chama? Irmãos, a Bíblia é linda. Como você se chama? O que ele diz? Jacó. Aí o anjo diz: você não será mais Jacó, mas sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e vencestes. Eu poderia dizer que o Jacó só lutou com os homens e vencia entre os homens, mas não lutava com Deus. Por quê? Porque ele só aprendeu a lutar com Deus aonde? Em Midian. Agora perceba que no momento em que ele declara: eu sou Jacó, o que ele estava dizendo? Eu sou um atrapalhado, eu sou um enganador, eu sou esse errado. E aqui eu posso imaginar o Senhor nos céus e o anjo do Senhor, que é Jesus, ali sorrindo e dizendo: você está pronto, porque você reconheceu de fato quem você é, e agora sou eu que vou estar te dando uma nova vida. E ali Deus muda o nome dele, Deus fere ele, e a partir dali Jacó reescreveu uma nova história. Até o seu último dia de vida, ele só plantou no Espírito, e ele colheu no Espírito. E é assim que Deus deseja para todos nós. Amém, meus irmãos? Vamos orar então? Eu deixo essa palavra ao seu coração, e o desejo do meu coração é que você prescrute o seu coração e diga: Senhor, me ensina a plantar no Espírito, porque eu quero fazer uma jornada de uma verdadeira semeadura no Espírito. Amém, meus irmãos? Pai, muito obrigado por essa reflexão, muito obrigado por esse texto. Continue falando aos nossos corações durante esses dias. E aqui, Senhor, estamos diante da Tua presença. Nos ajuda, Pai, nos ajuda a realmente Te amar, a realmente Te obedecer, a realmente crer em Ti de todo o nosso coração, como foi, ó Deus, esse Teu servo que passou por uma experiência tão maravilhosa. Pai, guarda essa palavra no nosso coração e nos livra de nós mesmos, e principalmente nos livra de plantarmos na carne, mas que possamos plantar no Espírito, para colher no Espírito. É assim, Pai, que eu Te peço, revela-se para nós, e ajuda-nos, ó Deus, a Te desejarmos acima de tudo, porque tendo o Senhor conosco e entre nós, teremos tudo. É assim que eu oro, é assim que eu Te agradeço, é assim que eu Te peço. Guarda essa palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém.